Olá, ansiosos dramáticos, olá, ansiosas dramáticas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, seguindo as nossas tradicionais listas de expectativas acerca dos filmes do próximo ano, quero agora dar início a uma nova, uma que eu sempre pensei em fazer, mas acabava subestimando o interesse de vocês, só que agora eu resolvi testar. Então eu espero que me surpreendam positivamente, viu? Para que no próximo ano a gente possa dar continuidade a essa que é a lista dos 8 filmes dramáticos com muita acessibilidade, sofrência e problemas psicológicos que a gente tem notícia e que prometem abalar o nosso 2025. Até porque boa parte desses aqui já andou em festivais, estreou lá fora, vem dando o que falar e ainda tem chances muito concretas de figurar nas grandes premiações. Pois bem, então vamos lá por ordem de previsão de estreia. Nos últimos anos, um dos diretores que mais tem se destacado no cenário indie estadunidense é um compadre chamado Sean Baker. Pois agora, com Anora, Sean Baker está se destacando como nunca com sua marca de acompanhar personagens com problemas financeiros, baixas condições de vida e que vivem às margens da sociedade. Na trama, a gente acompanha a tal Anora do título. Uma moça que trabalha com programação, mas não aquela programação de computador, aquela outra de... e stripper numa boate do Brooklyn, na cidade de Nova York. Eis que tudo muda quando a jovem conquista o coração do playboyzinho, filho de um magnata russo, e recebe uma bolada do Enzo para passar as férias com ele. Só que aí os dois pombinhos arranjados dão um pulinho em Las Vegas, enchem a cara e cometem o erro mais básico que um casal poderia cometer em Las Vegas, e que Hollywoodson já tinha nos ensinado em Se Beber Não Case. Pois é, pelo visto eles não viram esse filme e se casaram sim. Daí rola todo um bafafá, um diz que me diz com a família do mimadinho, a família se desdobra para tentar anular o casamento, mas a Nora e o rapazote continuam firme e forte na vontade de prosseguir com o matrimônio, por mais torto que ele possa parecer. Daí pra frente tem algumas surpresas, mas é melhor deixar quieto. Esse é um filme que já anda super badalado desde que venceu a Palma de Ouro, o prêmio máximo da última edição do Festival de Cannes. A partir de então já se posicionou como um nome a se prestar muita atenção na corrida pelo próximo Desinibido de Ouro, chegando inclusive como um dos mais fortes candidatos a várias categorias, viu? Filme, direção, roteiro, sem falar que Mikey Madison é uma indicada quase certa como melhor atriz. Pois é uma das concorrentes que Fernandinha Torres, se indicada, pode enfrentar. E se você ficou curioso para conferir no cinema se a Nora é isso tudo, pode ficar tranquilo que a gente vai poder conferir já já a partir de 23 de janeiro de 2025. What is that? Is that a butterfly? Yeah, it's a butterfly. You're so classy. I know. I got dollar signs like a real hoe. Em 2022, o alemão Edvard Berger deixou muita gente embasbacada com a recente adaptação de Nada de Novo no Front. Um projeto que tinha tudo para cair no mais do mesmo de filmes de guerra, mas que o cineasta achou novos pontos e abordou eles excepcionalmente bem. Já agora, 2 anos depois, o cidadão apresenta com Conclave uma obra radicalmente diferente que tem uma trama cheia de intrigas e que promete deixar a gente na pontinha da poltrona de tanta angústia. Ah, mas é um filme de padre, como é que pode ser isso tudo? Ah é? Pois espia que só na sinopse já tem um negócio aí meio interessante. Depois que o Papa, um fictício, tá? Morre de ataque cardíaco, os cardeais do Vaticano se reúnem para dar início ao conclave, aquela eleição para escolher o próximo Papa. É a partir de então que começam a surgir os conflitos de interesse entre os candidatos. Uns acham que a Igreja Católica devia ser um pouco mais flexível com relação às mudanças da sociedade. Outros já acham que ela tá pra frentex demais e devia recuar nos avanços. Da mesma forma, uns só querem poder, enquanto outros querem perder para que outro candidato mais adequado ao cargo vença a votação. E este último é o caso do cardeal Lawrence, encarnado por Ray Fiennes. A última coisa que ele quer é virar papa, mas perder pode ser uma missão difícil. E aí, a trama ainda tá parecendo chata? Bom, pelo menos não é o que o pessoal que assistiu ao filme está dizendo. Ao que parece, Conclave tem uma trama que consegue comportar discussões pertinentes dentro de um suspense religioso que acaba se tornando político graças às intrigas e revelações bombásticas que rolam na tal eleição. Uma mistura incomum que me deixou intrigado e também anda cotadíssimo para as grandes premiações. E na boas, pode anotar que o Ray Fiennes vem forte como melhor ator, viu? O curioso é que, chegando naquela leva concorrente ao Naturista Brilhoso, a estreia está prevista nos nossos cinemas também para 23 de janeiro. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery and therefore no need
for faith. E tome-lhe mais um filme que deve ter presença forte no Carecão Inoxidável. Tô falando do novo trabalho de Jacques Audiard, a produção franco-belga falada em espanhol, inglês e francês, chamada Emília Pérez, cuja trama é a seguinte: uma mulher que trabalha num escritório de advocacia no México é forçada a trabalhar para um chefão do narcotráfico numa missão inusitada: arranjar uma clínica que tope realizar nele uma cirurgia de redesignação sexual, pois ele quer ser uma mulher. Daí, uma vez feita a cirurgia e assumindo a identidade da personagem título, a Emília Pérez, a gangster usa sua nova persona para se reaproximar da esposa e dos filhos que teve na vida passada. É interessante perceber que se trata de uma história pra lá de curiosa e dentro do contexto do narcotráfico. Só que o mais inesperado é notar alguns toques de lirismo aqui também, sabia? Não entendeu? É que estamos diante, ora veja só, de um musical. Não à toa, quem faz a esposa do chefão que vira a Emília é ninguém menos do que a ex-crush do Faustão, Celina Gomes, que tem toda a oportunidade para soltar o vozeirão nessa viagem. O elenco ainda conta com Adriana Paz, Zoe Saldanha como a advogada e a grande revelação, Carla Sofia Gascon como a Emília Pérez. E é um time feminino tão forte que venceu como melhor atriz no Festival de Cannes. Mas qual delas venceu? Então, não foi uma, mas o quarteto. E por tudo isso, esse filme pode ser uma inconveniente pedra no sapato do nosso Ainda Estou Aqui nas grandes premiações, porque, pelo menos na categoria de filme internacional, esse aqui tem boa chance de entrar. Tem chances até na categoria principal. Vamos ficar de olho porque as indicações vão chegar aqui antes da estreia desse filme, que deve acontecer no dia 6 de fevereiro. No reconozco tu voz. ¿Son amigos? Há alguns anos, o ator Brady Colbert passou a se arriscar também na direção, sendo um dos projetos de maior repercussão dele o Vox Lux. Conhece não? Tá tudo bem, foi um projeto menor que gerou opiniões divididas, mas agora parece que o cara já foi bem mais certeiro com um tal de O Brutalista. Pelo menos as primeiras impressões já estão dizendo que esse se trata de um drama grandioso e muito poderoso. Grandioso porque a escala dessa história é impressionível. São 3 horas e meia de duração numa narrativa dividida em 2 partes e um epílogo para cobrir anos da vida do protagonista. E poderoso porque só pela sinopse já dá para ver que é um negócio sedimentado. Vamos lá. No pós-guerra de 1947, um arquiteto judeu e húngaro que sobreviveu ao Holocausto foge com sua esposa para o Estado Unido, onde tentam reconstruir a vida. Eles se alocam na Pensilvânia, que é um dos estados que compõe o tal Cinturão da Ferrugem, berço da industrialização do país. Mas a vida do rapaz começa a mudar mesmo e a tomar rumos inesperados quando ele conhece um ricaço que promete a ele a chance de alcançar o sonho americano. Se o filme faz jus a todo esse alarde que andam fazendo por aí, a gente só vai descobrir assistindo. Por enquanto, a gente fica com o fato da obra ter arrancado vários elogios no Festival de Veneza, onde o diretor Brady Colbert foi agraciado com o Leão de Prata, o prêmio de melhor direção do festival. E com isso, o Brutalista foi ganhando força para se tornar um dos mais fortes concorrentes ao Calvo Brilhoso de 2025. E o ator Adrien Brody é outro que tá com a indicação quase certa. Pois bem, quando então a gente vai poder ver esse filme nos cinemas? Mesma data do filme anterior, 6 de fevereiro. Pois é, vão concorrer nas premiações e nas telonas também. O que é um padrão mesmo. Os estúdios lançam limitadamente em Nova York ou Califórnia para conseguir se habilitar para o Desinibido de Ouro, e aí o lançamento para valer mesmo eles fazem perto da premiação, porque ter indicações acaba gerando o interesse do público, né? Welcome to America. E falando ainda no Magrelo Dourado de 2025, um dos tipos de filmes que os votantes mais gostam são as cinebiografias de artistas famosos. Pois eis que em 2025 a gente vai ter pelo menos 2 produções de grande porte que giram em torno de cantores de prestígio do século 20 e 21. Pode ficar tranquilo que eu vou mencionar as 2 aqui nessa lista. A primeira é Um Completo Desconhecido, que se não me engano é a 3ª biografia de Bob Dylan ainda em vida. Não tenho dúvidas de que ele é uma das maiores e mais
mais respeitáveis vozes do Estado Unido. Um cara com uma vastidão de letras que fascinaram gerações mundo afora. Mas, diferente da biografia diferentona Não Estou Lá, que mostrou várias etapas de Bob Dylan com um ator ou atriz diferente para cada uma, o foco do versátil cineasta James Mangold é um momento controverso da carreira do cantor em que ele começou a se aproximar da guitarra elétrica. Para quem não sabe, quando a guitarra elétrica se popularizou, lá nos anos 50, 60, ela foi vista por muita gente como um instrumento de deturpação da pureza da música. No caso de Bob Dylan, isso culminou na fatídica noite de 25 de julho de 1965, quando a plateia de um festival de folk resolveu vaiar o cantor por usar uma guitarra elétrica na sua apresentação de Like a Rolling Stone. E, inclusive, o título desse filme, Um Completo Desconhecido, vem justamente do refrão dessa canção. Bom, e para interpretar o despenteado mais querido de Minnesota, vamos conferir o onipresente Timothée Chalamet seguindo na sua busca por uma estatueta do esguio resplandecente. Pelo movimento dos ventos, eu diria que a indicação dele é certa, assim como o filme. E olha, dá para ter esperança com esse projeto aqui, principalmente quando a gente se lembra que James Mangold já se aventurou no território das biografias para falar do Johnny Cash, e deu bom, mas pra gente ter certeza, só precisa esperar um tiquinho pra ver nos cinemas, porque 27 de fevereiro tá logo aí. That's how I got so far. Good start. Mas agora chega do Carecão Dourado de 2025 e vamos tentar antecipar o Carecão Dourado de 2026. E o primeiro filme dessa leva é The Battle of Beckton Cross, um projeto sobre o qual se sabe muito pouco até agora. Até a sinopse está sendo mantida sob sigilo, mas o que fotos de bastidores e pequenas informações salpicadas indicam é que vai se tratar de um suspense policial envolvendo talvez máfia, gangsters, que deve promover essa tal batalha aí do título. Se não for um título provisório também. Mas então, com tão pouca informação, por que caboges esse filme tá nessa lista? Por causa dos nomes envolvidos, ora pitombas. O primeiro é ninguém mais, ninguém menos do que Paul Thomas Anderson, um dos melhores cineastas que o cinema estadunidense nos apresentou nos últimos 30 anos, fácil. O cara fez um dos meus filmes favoritos, que é Magnolia, além de Boogie Nights, Embriagado de Amor, Sangue Negro, enfim, só filme. Fora que o elenco dessa negócia vai promover um inusitado encontro entre Léo DiCaprio, Sean Penn, Benício Del Toro e mais uma galera top aí. Ah, e tem mais duas informações que me deixaram ainda mais intrigado com esse projeto. A primeira é que vai ser o primeiro filme do Paul Thomas Anderson a ser lançado em IMAX, então o escopo da produção deve ser um negócio bem estimável. E a segunda talvez até reafirme esse ponto anterior, já que esse é o projeto mais caro do cineasta, tendo custado uma bagatela estimada entre 115 e 140 milhões de dólares. Então, no mínimo, a gente pode concluir que deve ser um trabalho extremamente ambicioso, vindo de um autor que já se provou extremamente habilidoso. E a data para esse projeto nebuloso chegar às telonas é 8 de agosto, no Estado Unido. Por enquanto, estamos sem data aqui para o Brasilis. E chegamos àquela tal segunda biografia de mais um cantor. Filme esse que deve ser provavelmente um dos grandes estardalhaços de 2025, hein? Pode anotar. E eu digo isso porque, por maiores que sejam os lançamentos que eu discuti até aqui nesse vídeo, eu vou ficar muito surpreso se algum deles tiver um resultado tão expressivo nas bilhetérias quanto Michael. O Jordan? Não. O Jackson. Aquele que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores personagens do entretenimento do último século. Tanto que entra ano, sai ano, ele continua sendo um dos artistas mais ouvidos do mundo, mesmo estando morto há 15 anos. E pensando bem, até que demorou, né, pra história do Michael Jackson ser retratada nas telonas. Até porque, convenhamos, a trajetória dele é dramática por natureza. Menino de origem humilde, apanhava do pai, era obrigado a performar desde os 5 anos, foi privado
passado de infância e adolescência normais, explodiu pro mundo inteiro desde cedinho, tava o tempo todo sendo achincalhado pelos tabloides, sofreu acusações pesadíssimas que afetaram a carreira dele. Enfim, um prato cheio para qualquer diretor de drama se esbaldar. Pois bem, finalmente o espólio do Michael se ajeitou com o produtor Graham King, de Bohemian Rhapsody, e a tarefa de dirigir esse projeto ficou com Antoine Fuqua. Conhece não? Então, responsável por esses filmes aqui, olha. Já o roteiro ficou a cargo de John Logan. Agora, como os caras vão conseguir condensar 45 anos de uma carreira intensa como a do rei do pop num filme só? Esse é um dos desafios que os realizadores vão tentar superar junto com um ator escalado para assumir essa complicada missão. E quem é ele? Jafar Jackson. Sobrenome familiar, não é mesmo? Pois é, literalmente familiar, já que Jafar é sobrinho do próprio retratado. Ele é filho do Jermaine Jackson, que era vocalista e baixista da banda Jackson 5, que lançou a família pro estrelato. Mas e aí, será que Jafar Jackson vai triunfar nesse papel tão desafiador? Essa resposta, mes amis, só vamos ter a partir de 2 de outubro de 2025, aqui no Brasilis. Nos últimos 10 anos, 2 grandes revelações na condução de dramas de suspense tensos, intensos e incômodos são 2 irmãos chamados Benny e Josh Safdie. Juntos, eles têm o hábito de provar ao mundo que atores subestimados conseguem nos impressionar se for dado a eles personagens complexos e profundos. Isso aconteceu com Robert Pattinson em Bom Comportamento, aconteceu de novo com Adam Sandler em Joias Brutas, e para 2025, Benny se desgarra do seu irmão Josh, que foi tocar outros projetos, para mostrar que o seu Dwayne The Rock Johnson é sim capaz de interpretar alguém diferente dele mesmo com The Smashing Machine, ou numa tradução livre, A Máquina de Esmagar, uma produção biográfica da A24 que relata a vida de Mark Kerr, ex-lutador de MMA e estrela do UFC durante a era inicial do esporte. O filme explora a ascensão e a queda de Mark Kerr no mundo das artes marciais mistas, destacando o impacto do esporte em sua saúde física e mental. A obra também aborda sua luta contra o vício em analgésicos e os desafios em equilibrar uma carreira de alto desempenho com uma vida pessoal tumultuada. Por isso, a dinâmica de Kerr com sua esposa Dawn Staples, interpretada por Emily Blunt, é central pro enredo. Nisso, a história examina como o apoio e os conflitos do relacionamento moldaram a trajetória do cidadão. Ah, Otávio, mas um lutador não é um personagem tão diferente do The Rock assim, né? Gente, preste atenção às minúcias. O perfil é familiar ao The Rock, mas grandes papéis são distintos e se tornam complexos através de uma soma de pequenos detalhes. E aqui tem muito material pro tio Dwayne mostrar que sabe atuar. E ainda conduzido pelo Benny Safdie, eu tô muito animado pra ver isso aí, viu? As filmagens já foram encerradas em agosto, o que me dá confiança de que o filme consegue sim estrear em 2025. Porém, por enquanto, 0 data. Mas como se trata de um filme com cara de peladão reluzente, não seria arriscado imaginar que deve chegar só lá pro fim de 2025 para tentar as indicações em 2026. E aí, será que a gente vai ver o Dwayne indicado? Só nos resta aguardar. Mas agora, gente, eu queria fazer uma menção honrosa, porque tem um filme aí que eu quero muito assistir, mas eu duvido muito que vai chegar por aqui, viu? Pois veja só, quem aí conhece o Saturday Night Live? É um dos programas de comédia mais icônicos da história do Estado Unido e um dos mais premiados também. Ao longo da história, foram mais de 300 indicações ao Emmy, só pra você ter noção. Sendo assim, serviu de trampolim para várias gerações inteiras de comediantes que hoje são queridinhos pelo mundo. O que a maioria das pessoas não sabe é que a transmissão do primeiro episódio do Saturday Night Live foi uma história digna de filme. E olha aí, Saturday Night, a noite que mudou a comédia para contar esse caos. Esse é o novo longa-metragem de Jason Reitman, que volta à noite de 11 de outubro de 1975, quando o produtor Lorne Michaels chegou à sede da NBC para coordenar a exibição do programa piloto do tal humorístico. Só que o evento em si é marcado por uma série de desordens, acidentes e contratempos técnicos que só dificultaram a transmissão. E o elenco desse filme, gente, é absurdamente extenso, interpretando vários nomes célebres da comédia estadunidense, porque estavam lá nessa história Chevy Chase, John Belushi, Andy Kaufman, George Carlin, Billy Crystal, Dan Aykroyd. O que lasca pra quem se interessou assim como eu é que, como o programa não é popular por aqui, o filme já estreou lá fora, já deve ter chegado até em on demand, mas por aqui nem data tem. E provavelmente, te falar, não deve chegar não. A esperança é que algum stream salve, né? Senão só vão nos restar alternativas clandestinas mesmo. They want you to fail. But
just have to make it there. Pois bem, esses foram meus 8, ou melhor, 9 filmes de hoje. Lembrando que eu já lancei as listas de alucinantes, que contém aventura e fantasia, já lancei de ação, e neste finalzinho de ano ainda pretendo lançar mais uma. O resto só vai vir em janeiro, porque vão entrar as listas de piores e melhores nas últimas semanas aqui do mês de dezembro. Então é isso. O Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Isso aqui é eu sendo dramático. E o nome disso aqui é overacting. Pô, mas até consegui sair uma catarrinha aqui de choro. Legal. Só faltou chorar, né? Choro sem lágrima é de danar. É isso. Tchau!